Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão passando essa quarentena em casa? Eu imagino que tá um pouquinho difícil, né? Mas a gente do Departamento Infantil da Igreja Presbiteriana em Socorro tá trazendo uma lição bem interessante para vocês hoje, tá certo? Eu me chamo Tia Edna, tá certo? E a gente vai trazer uma lição muito especial que a gente está falando essa semana. O que é que vocês estão ouvindo muito essa semana? Ainda não sabe? E essa lição que a gente está trazendo para vocês hoje, tá? Se encontra no livro de Mateus, do capítulo 26 ao capítulo 28, tá? Ele se encontra aqui, na Bíblia, tá certo? Onde está escrito a palavra de Deus. Bom? Então aqui, chama aí, papai, mamãe, irmão, irmã, prima, chama quem estiver em casa para escutar essa historinha com a gente, tá bom? Então, sabe o que eu vou apresentar para vocês hoje? Sabe quem é esse bebezinho que está aqui, Vocês sabem? Vocês sabem que crianças inteligentes? Muito bem! Essa criança é Jesus. Ele é o Filho de Deus, tá bom? Deus enviou o seu Filho aqui para o mundo. Então, Jesus, ele nasceu e ele, cresceu. Jesus, cresceu, ficou um homem e começou a pregar todo o evangelho que está escrito na Bíblia. Jesus, ele fez milagres, ele fez curas e também Jesus, sabe o que foi que Jesus fez? Jesus escolheu, 12 homens para estar com ele nesta caminhada. Tia vai estar colocando todos eles aqui, Olha só. Eita, que legal! Jesus, ele escolheu 12 homens para estar seguindo ele. Aqui, olha! Jesus pediu para que eles preparassem uma grande mesa, tá certo? Uma grande mesa que seria, tá bom? Para ele avisar grande coisa que estava por vir, tá certo? Então, Jesus disse aos seus discípulos: prepare uma grande mesa que a gente vai ter uma grande ceia. Vocês sabem o que é ceia? Tia daqui a pouco explica o que é. Então, Jesus pegou o vinho e pegou o pão. Então, Jesus sentado na mesa com todos os seus discípulos, pegou o pão, repartiu e deu um pedaço para cada um deles. E Jesus disse: tomai e comei, que este é o meu corpo. Depois, Jesus pegou o cálice com vinho e deu a cada um deles e disse: tomai, porque este é o meu sangue. Bebei ele em memória de mim. Tá certo? Então, Jesus deu pão e vinho a cada um. Lembra lá que tia Edna falou que ia explicar o que era ceia? Quando a gente está na igreja, a gente faz o quê? A gente ceia ao Senhor, não é isso? A gente lá, o pastor tá lá ceando e a gente faz o quê? A gente pega o vinho, o cálice de vinho e pega o pão. Que aquilo ali, Jesus, é o símbolo do corpo e do sangue de Cristo. Depois de tudo isso ter acontecido,
saiu Jesus para um lugar, tá certo? Ele foi orar. Vocês sabem o que é oração? Vocês sabem o que é oração? Vocês não sabem? Oração é orar, é conversar com Deus. Olha, então, Jesus, ele foi lá para um jardim. Sabe que jardim é esse? É o jardim Getsemane, tá certo? Ele, Jesus foi e, começou a orar. Jesus orou, pedindo a Deus para que Deus o livrasse do que iria acontecer com ele. Aí Jesus começou a orar. Mas, sabe o que aconteceu? Um de seus discípulos, ele o traiu. Sabe quem é esse? Esse é Judas. Este aqui, Judas, ele traiu Jesus por 30 moedas de prata. Olha só, Jesus ele foi traído por um dos seus discípulos. Então, ele sabia onde Jesus estava? Lá no jardim. E disse para os soldados, sabe o que? Eu vou dar um beijo em Jesus, então vocês o pegam. Então, Judas beijou a Jesus. Então, sabe o que aconteceu? Vieram todos os soldados e Judas, correu. Judas foi embora. Tá certo? Jesus, ele foi traído por 30 moedas de ouro. Tá certo? Então os soldados, vieram até Jesus, o pegaram e o prenderam. Então, Jesus, ele foi levado, sabe para onde? Jesus foi levado até a presença do sacerdote. Então, lá estava cheio de homens, tá certo? Tudo acusando a Jesus. Jesus foi, batido. Bateram em Jesus e foi levado até o sacerdote. Então, chegando lá, tinha assim, de gente acusando Jesus. Então, o que foi que fizeram? O sacerdote, juntamente com os soldados, levaram Jesus à presença de um grande rei. Sabe quem era esse rei? Olha só quem era o rei. Era o rei Pilatos. Pilatos era o rei da cidade de Roma. Então, estava lá Jesus diante do rei Pilatos. Então, ele começou a fazer um monte de perguntas a Jesus. Perguntou o que ele tinha para estar aqui. Jesus disse que não tinha nada, que não tinha feito nada. Então, naquela época, lá em Roma, eles faziam, sabe o quê? Eles tinham o costume de sempre soltar uma pessoa, tá certo? Ele sempre gostava de soltar. E ele chegou e apresentou este homem. Aí ficou Jesus, Pilatos e este homem. Sabe quem é este homem aqui? Esse homem se chama Barrabás, tá certo? Então,
Pilatos perguntou àquela multidão que estava lá na frente diante dele quem queria que soltasse. Se queria que soltasse Jesus de Nazaré ou queria que ele soltasse Barrabás. Mas Barrabás, ele era um homem mau, ele fez coisas ruins. Enquanto Jesus só fez o quê? Coisas boas, coisas maravilhosas. Então, sabe o que o pessoal começou a dizer? Crianças, Barrabás, Barrabás, Barrabás. Então, que pena. Soltaram Barrabás. E Jesus foi preso. Jesus, ele foi pego, tá certo? Pelos soldados, a mando de Pilatos. E foi levado para Seol, para apanhar. Jesus apanhou. Bateram em Jesus todinho. Jesus ficou todo triste. E Jesus ainda, sabe o que colocaram em Jesus? Uma coroa de espinho e colocaram um pano em Jesus e deram uma cruz para Jesus carregar. Então, Jesus carregou até o monte. Chegando lá, Jesus, ele foi, sabe o que, crianças? Ele foi, crucificado. Jesus, ele morreu pelos nossos pecados, pelo meu pecado, pelo seu pecado, tá certo? Ele sofreu morte de cruz para que hoje a gente possa estar aqui. Por isso, lá na ceia, ele falou que o vinho simboliza o sangue dele derramado na cruz. E o pão significa o corpo de Cristo. Então, Jesus, ele foi crucificado por nós, pelos nossos pecados. Então, passou-se o tempo. Mas só que Jesus tinha dito para os discípulos que ele iria ressuscitar no terceiro dia. Que coisa, não! Jesus iria ressuscitar. Então, Jesus, ele foi sepultado em um lugar assim, Jesus foi colocado em uma caverna feita na rocha. E o rei Pilatos mandou colocar 2 soldados em frente à caverna onde Jesus estava sepultado. Mas só que algo de grande coisa aconteceu naquele dia. Sabe o que foi que aconteceu, crianças? Vocês querem saber o que aconteceu? Lembra que Jesus disse que ele iria ressuscitar ao terceiro dia? Então, aconteceu uma coisa que os soldados, ficaram todos nervosos. E, os soldados foram embora. Sabe o que aconteceu? A pedra de onde Jesus estava se abriu. Olha que coisa mais linda! A pedra se abriu. Mas só que vinha para ver Jesus, o corpo de Jesus, sabe quem? 2 mulheres. Sendo que quando elas estavam vindo, que olharam, viram a pedra do local onde Jesus estava aberta. Como é que pode um negócio desse? A pedra onde Jesus estava morto está aberta. E apareceu um anjo do Senhor, uma grande luz, apareceu aqui.
grande luz. E essa luz disse para as mulheres: mulheres, não temas, porque quem está aqui já reviveu. Então, elas saíram correndo para contar aos discípulos, certo? E contaram aos discípulos, os discípulos ficaram maravilhados. Então, sabe o que aconteceu, crianças? As mulheres foram embora e Jesus, ressuscitou, como ele tinha dito. Ele ressuscitou. Então, sabe onde é que ele está morando agora? Ele está morando, lá no céu, junto com o Pai dele, que é o nosso Pai, que é Deus, tá certo? Então, Jesus, ele morreu na cruz, tá certo? Para poder nos livrar do pecado. Ele derramou o seu sangue por nós, em favor não só de mim, nem só de você, mas de todo o mundo. Então, esta semana a gente está falando sobre a Páscoa. Então, a Páscoa significa que Jesus, ele morreu e ressuscitou. Olha que coisa boa, não é? Então, ele morreu, ele ressuscitou para nos livrar do pecado, do meu e do seu. Então, Jesus, ele vive, não é? E tem uma música, tia só vai cantar um trechinho dessa música que fala assim, porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Então, crianças, nós temos que nos alegrar. Na Páscoa, a gente fala sobre a morte e a ressurreição de Cristo. Não é nada de coelhinho, não é nada de ovo de Páscoa. A gente comemora a morte e a ressurreição de Cristo, como está aqui, na palavra de Deus. Tia vai repetir para vocês, lá em Mateus, capítulo 26 ao capítulo 28, crianças. Tá bom? Então, para a gente poder encerrar, vamos fechar nossos olhinhos? Ah, já sei. Vamos cantar uma musiquinha para vocês da oração. Sabe como é? 5 dedos nesta mão, outros 5 nesta mão. Vamos juntar agora, pois, para fazer a oração. Abaixa a cabeça e feche o olhinho. Papai do céu, nós te agradecemos por este momento tão maravilhado, Senhor Deus. E tu nos concedeste, continua nos abençoando, nos protegendo, Senhor. Sabemos que está muito difícil devido a tudo isso que está acontecendo no mundo. Mas tu és poderoso e vai nos livrar e livrar o teu povo de todo pecado. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Então, crianças, e aí? Vocês gostaram da historinha? Falando sobre a Páscoa, não é? É bem legal. E aproveita, e conta essa historinha. Quando a gente voltar para a escola, conta essa historinha para todos os teus coleguinhas, para tua tia da escola, para teus coleguinhas da rua. Conta para todo mundo. Tá bom, crianças? Então, um grande abraço e um grande beijo de tia Edna e de todas as professoras do departamento infantil da Igreja Presbiteriana de Socorro.